Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através desse nosso canal para podermos meditar a palavra de Deus. E desde já conto com a sua ajuda, a sua colaboração na divulgação desse nosso canal, desse nosso vídeo. Vamos compartilhar aí com os nossos grupos, fazendo com que a palavra de Deus possa chegar ao número maior possível de pessoas. E eu conto com a sua ajuda. Também se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí o seu comentário, o seu like. Vamos então fazer de tudo para que esse canal cresça e assim o próprio YouTube também irá divulgá-lo a mais pessoas. Conto com a sua colaboração. Hoje, nesta terça-feira, dia 10 de junho de 2020, nós estamos vivenciando a 10ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, estamos então vivenciando a 10ª semana do Tempo Comum. E a palavra de Deus hoje vem nos iluminar acerca da importância da lei e os mandamentos de Deus. Na época de Jesus, muitas pessoas, então, pensavam que Jesus veio para poder abolir os mandamentos, as leis deixadas por Moisés lá no Monte Sinai. E, pelo contrário, nós estamos, então, aí, refletindo no decorrer dessa semana, o capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, intitulado O Sermão da Montanha. E assim, Mateus, então, mostra para nós que Jesus é um novo Moisés. E que veio, então, nos ensinar a como viver a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, sem torná-los um fardo pesado. Porque é justamente dessa forma que as pessoas na época de Jesus viam as leis e os mandamentos como um fardo. Só para termos ideia, Moisés, então, recebeu de Deus lá no Monte Sinai os 10 mandamentos. E, com o passar do tempo, os fariseus, escribas, autoridades religiosas foram então ali cada vez mais acrescentando leis para que o povo pudesse cumprir, chegando então ao total de 613 leis. Imagine, o povo então, principalmente as pessoas marginalizadas, excluídas, dificilmente conseguiriam cumprir essas leis, esses preceitos, esses mandamentos de Deus. Por quê? Havia se tornado um fardo. Eles estavam então pensando não como proporcionar às pessoas o encontro com Deus, de poder então ali se redimir, de poder então fazer a experiência da misericórdia de Deus, do amor de Deus na sua vida. E as pessoas cada vez mais iam se distanciando de Deus. E Jesus então veio novamente para aproximar as pessoas de um Deus, não um Deus que pune, que castiga, um carrasco, mas um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que nos oferece sempre uma nova oportunidade para poder reconstruir a nossa história. E é por isso que Jesus então diz, olha, se alguém então ensinar ou deixar de cumprir, melhor dizendo, um desses mandamentos, por menor que ele seja, será considerado o menor no reino dos céus. Agora, quem ensinar com autoridade, com propriedade os mandamentos, esse se tornará grande. Então, os mandamentos de Deus não estão ultrapassados, como muitos ainda nos dias de hoje pensam. Não, esse negócio de lei, de mandamento, isso já era. Agora, então, a igreja tem que se renovar. E olha só que interessante. Será que é a igreja que tem que se renovar ou nós que precisamos nos transformar, nos converter? Eu acho que somos nós. A igreja, com tudo isso que ela passa no decorrer da história, ela é santa e pecadora, e a gente já ouviu isso,
Santa porque é o Espírito Santo que conduz essa igreja. E é pecadora porque é conduzida por homens falhos, limitados, que muitas vezes deixam que os seus próprios interesses, assim como na época de Jesus, as autoridades religiosas viviam dessa forma. Aí nos dias de hoje, nos tempos que nós vamos vivenciando, pessoas também podem se deixar conduzir pelos seus próprios desejos, vontades e se afastar dos caminhos do Senhor. Mas a igreja continua nessa luta, caminhando para fazer com que o reino de Deus aconteça no meio de nós. A primeira leitura de hoje, extraída então do profeta Elias, nós temos então Elias que vai desafiar os profetas de Baal. Ele então vê que o rei Acabe, ele convoca todo o povo de Israel, e ali então Elias vai dizer para o povo de Israel: até quando vocês vão caminhar mancando com duas pernas? Tomem a posição. Ou sirvam a Baal, ou sirvam a Javé, o Deus de Israel. Então Elias dá uma intimada no povo para que tomem a posição. E assim também Elias diz para nós hoje. Porque muitas pessoas querem então seguir a Deus, mas buscando as coisas do mundo, buscando corrupção, injustiça, subornando, tendo atitudes contrárias com a fé que nós professamos. Então, é preciso tomarmos uma posição. Mateus, numa outra passagem, vai dizer para nós: não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Precisamos tomar uma postura na vida. A quem nós queremos seguir? Elias então convida o povo de Israel a tomar partido para o Senhor, o Deus de Israel. E para isso então, ele propõe o seguinte para os profetas de Baal: 450 profetas de Baal e somente Elias como profeta de Javé, o Deus de Israel. E ali então, ele vai propor um sacrifício. Escolham 2 novilhos e nós vamos então preparar tudo para o sacrifício. Vocês vão orar e pedir ao seu Deus Baal para que envie fogo, para que queime esse sacrifício. E aquilo agrada a todos. Então assim fazem, procedem dessa forma. E Elias diz: comecem vocês, porque vocês estão um número maior. E ali então diz que desde o amanhecer até meio-dia, eles invocando, gritando, e lá para o meio-dia, Elias ainda tira o sarro deles, olha, diz para eles: grite mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo, ou viajando, ou ocupado demais para poder atendê-los. E nada lhe acontece até o finalzinho do dia. Então é chegada a vez de Elias. Elias prepara tudo, pede que cave em volta um rego, e ali enche de água, molha as madeiras, o sacrifício, o novilho, né, que foi ofertado em sacrifício. E ali então isso 3 vezes. Olha só o 3, número simbólico para nós, que significa, representa a Trindade Santa. Ou seja, sem a Trindade, sem a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem a ação de Deus na nossa vida, nós nada conseguimos. E assim então, Elias eleva a sua oração, pedindo a Deus que se revele e se manifeste a esse povo que lhe pertence. E ali então Deus envia um fogo do céu que queima, seca até mesmo a água que está em volta e queima tudo ao seu redor. E diante disso, todo o povo de Israel que ali estava se prostra, reconhecendo que Javé é o verdadeiro e único Deus. Bonita essa passagem, meus queridos amados irmãos, mas que mostra para nós que Deus é sempre presente em nossa vida. Assim também Deus se faz presente na nossa vida, como agiu nesse episódio narrado na primeira leitura de hoje. Não sei o que você está passando, mas confie, acredite, deixe que Deus seja o Senhor da sua vida, tome a posição a quem você quer seguir. Se optar por Deus, prepare para as tribulações, já diz o livro do Eclesiástico, mas Deus estará sempre conosco, sempre esteve e continuará caminhando ao nosso lado. Mas na medida em que nós então buscarmos conformar a nossa vida diante da riqueza
dos mandamentos, da lei de Deus, da palavra de Deus, nós poderemos então experienciar as maravilhas a qual então ele realiza na vida de todos aqueles que se confiam aos seus cuidados. Assim como o salmista de hoje nos convida: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Que nós possamos fazer de Deus o nosso refúgio, o nosso seguro refúgio, a quem e onde nós possamos sempre recorrer, seja um momento de dor, de dificuldade, um momento de alegria, felicidade. Somos convidados sempre a nos refugiar em Deus, porque Ele é a nossa única esperança, Ele é a nossa vitória. Que nós possamos então acolher o Senhor como Deus da nossa vida, para que assim, vencendo as idolatrias que porventura possa existir na nossa vida, nós também possamos professar ao mundo esse Deus a qual nós acreditamos, mesmo diante das adversidades. Acreditamos, confiamos que tudo isso vai passar, vai ser transformado, porque o nosso Deus, Ele é por nós. Que essa seja a nossa fé e o Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre a nossa força. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, e vamos pedir a bênção de Deus que venha sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.